Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Gente, essa revisão agora, somente 10.700 pessoas entraram com ação. Quase 1 milhão de beneficiários do INSS têm direito a essa revisão. É algo em torno de R$ 300.000. Claro que esse uma revisão com esse valor é raro, né, não é para todo mundo, mas é corriqueiro ter valores como esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. 22% de aumento na aposentadoria. Nesse caso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só, esse caso aqui em específico, ele tem dinheiro para receber, ele entrou com ação, cara, a diferença anual do salário dele, que ele vai receber a mais, R$ 4.282, contando aí com o 13º salário. Que revisão é essa? Olha só, o que é a revisão da vida toda? Muita gente tem direito e nem sabe. Olha só, eu vou explicar aqui o que é a revisão da vida toda, porque o STF validou a revisão da vida toda, quando vale a pena solicitar a revisão da vida toda. Cara, isso é muito importante, você sabe se vale a pena ou não você solicitar a revisão da vida toda? Como o Plano Real e as últimas reformas da Previdência, né, reforma previdenciária, entraram na história. A história aí da revisão da vida toda. Quem pode e quem não pode solicitar a revisão da vida toda. Como solicitar e o prazo da revisão da vida toda. E se a revisão da vida toda se aprovar judicialmente para aposentados e pensionistas do INSS, o que vai acontecer? Número de casos em tramitação na justiça. Isso e muito mais, você vai assistir agora no melhor canal para aposentados e pensionistas do Brasil, o canal Felipe Brito Oficial. Cara, isso aqui é informação que não chega para você. E o governo não tem interesse de você saber, e nem seus amigos, parentes. Quer divulgar? Quer ajudar as pessoas? Manda esse vídeo aí para aposentados e pensionistas no Brasil. Afinal, somente 10.700 pessoas ingressaram com a ação. E quase 1 milhão de beneficiários do INSS têm direito a essa revisão. E a gente vai trazer agora. Compartilha, se inscreve nesse canal, dá o like, comenta aqui da onde você está falando, se está chegando aqui agora, primeira vez, ou já conhece aqui o canal Felipe Brito Oficial. Vamos lá, já trago essa informação após a vinheta. Bora lá. É meu amigo aposentado, pensionista do INSS. Revisão da vida toda. Entendo que é, como o cálculo é feito e quem pode solicitar. Gente, olha só, após a decisão do Supremo Tribunal Federal validar a chamada revisão da vida toda, o G1 ouviu o advogado especialista em direito previdenciário, João Baretti, e preparou um guia para explicar os principais pontos do tema. Cara, essa matéria aqui tá muito legal, cara. Olha, ele adianta que o número de pessoas que pode ser beneficiário é pequeno. Claro, em relação aos 38 milhões, quase 1 milhão é pouco. Não são todos os beneficiários. Não são todos os aposentados e pensionistas que se encaixam nos critérios para solicitar a revisão da vida toda.
Dentre esses, é menor ainda o grupo que tem algo no benefício para receber. Ele abre aspas aqui para a fala dele. No meu escritório, a cada 10 pessoas que pedem a revisão da vida toda, apenas 2 terão alguma vantagem. Cabe para uma minoria. Está aqui, né? Então vamos aqui o primeiro ponto. O que é a revisão da vida toda, né? Você sabe o que é a revisão da vida toda? Então fica aqui até o final que você vai saber. Olha só, a revisão da vida toda é calculada do valor da aposentadoria. A conta leva em consideração todas as parcelas pagas por uma pessoa desde que começou a contribuir com o INSS, que pode levar e receber a aposentadoria, né, para aposentados e pensionistas do INSS. 2. Por que o STF validou a revisão da vida toda? Ele validou a revisão da vida toda. Olha só, chegou ao STF o caso de um aposentado que iniciou sua contribuição no INSS em 1976. Ele começou a receber a aposentadoria em 2003 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos feitos a partir de 1976, mas desde 94. Isso aconteceu devido à regra estabelecida pela reforma da Previdência de 1999. Olha só, esse cidadão, ele recebia R$ 1.493,59. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia 1.823, um ganho mensal de 329,41, 22% a mais. Considerando o 13º, a diferença seria de R$ 4.282,33 no ano. O cálculo prejudicou o aposentado que recebia menos que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. A decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for favorável ao segurado. A Corte também determinou que todas as ações pedidas de revisão da vida toda, que estavam paradas na Justiça, possam voltar a andar. É só, hein, gente? Isso aí foi o STF que decidiu. Quando vale a pena solicitar? Cara, isso aqui é a pergunta que mais tem aí. Olha aí, a revisão da vida toda opera por uma lógica contrária à evolução do salário vivida pela maior parte da população. Ela beneficia quem recebe mais no início da carreira e passou a receber menos. Olha só, normalmente os trabalhadores iniciam a vida profissional recebendo menos e conforme ganham experiência e conhecimento, passam a ter um salários mais altos. Assim, na prática, o pedido da revisão da vida toda só é vantajoso para aqueles que receberam salários mais altos antes de 1º de julho de 1994. Então tá, se você teve contribuições mais altas antes de 1994, exatamente 1º de julho de 1994, tá? Você pode fazer jus aí, ter direito à revisão da vida toda. Isso porque esses valores entraram no grupo dos maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e vão passar a fazer parte do cálculo para a aposentadoria. Como o Plano Real e as suas reformas previdenciárias entraram na história? Olha só, o Plano Real implantou o real como moeda vigente no Brasil a partir de 1º de julho de 1994. Antes, a moeda do país era o Cruzeiro Real. Em 1999, houve uma reforma da Previdência que estabeleceu 2 regras para se calcular a aposentadoria dos cidadãos. Uma foi a regra definitiva e a outra foi a regra transitória. A regra transitória aplica para quem já contribuía com o INSS desde antes da troca da moeda no Brasil, ou seja, pessoas que recolheram, começaram a trabalhar antes de 1999. A ideia da regra transitória era abrandar
o impacto da reforma da Previdência para o grupo de segurado. O cálculo da aposentadoria para essas pessoas considerava 80% dos maiores contribuições, mas apenas aquelas feitas a partir de 1º de julho de 1994. A regra definitiva foi aplicada para quem começasse a trabalhar de carteira assinada e contribuir com o INSS a partir de 1999. O cálculo da aposentadoria para esses grupos considerava 80% das contribuições maiores, parte ao longo da vida toda. A reforma previdenciária de 2019, por sua vez, deu fim à revisão da vida toda. Portanto, quem se aposentou a partir de 2019 não tem direito à revisão, o cálculo aí da aposentadoria, mas há exceções. Olha aí. Quem já tinha o direito de se aposentar desde antes da reforma de 2019, mas optou por se aposentar depois da data para solicitar a revisão da vida toda, os especialistas em direito previdenciário, João Barat, explica que essas pessoas têm chamado direito adquirido. Cara, isso é muito legal. Então, assim, tem que procurar um advogado especialista. Olha só, quem pode e quem não pode solicitar a revisão da vida toda. Presta atenção. Para solicitar o pedido da revisão de vida toda, quem cumprir os critérios aqui que eu vou falar agora, aqui abaixo. Ter recebido a primeira parcela da aposentadoria entre 2013 até 2019. Ter começado a contribuir ao INSS antes da mudança da moeda vigente no país, ou seja, 1º de julho de 1994. Não tem direito de solicitar a revisão da vida toda quem se aposentou depois da reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019. Começou a contribuir ao INSS depois da reforma da Previdência em 26 de novembro de 1999 e recebeu a primeira parcela da aposentadoria há mais de 10 anos. Esses não têm direito à revisão, essa revisão chamada revisão da vida toda. Como solicitar e prazo? O advogado explica que a única maneira de solicitar a revisão da vida toda é por meio judicial. Abre aspas. Não é só pedir o balcão ou pelos canais digitais do INSS. Tem que abrir uma ação judicial, diz ele. Ainda que orienta que aposentados e pensionistas procurem especialista para fazer o cálculo antes de abrir a ação no Poder Judiciário. Ele explica que é possível solicitar a revisão sem correr a um advogado caso o valor da ação seja inferior a 60 salários mínimos. Tá? Mas isso não é recomendado, devido à complexibilidade do trabalho documental e contábil. Já abre aspas aí para a fala do advogado, diariamente aparece para mim casos de aposentados que pediram a ação na justiça sem advogado e que não conseguiram comprovar o seu salário. Alguns conseguiram comprovar, mas não juntaram a documentação correta. E há outros que poderiam receber muito mais, mas não conseguiram demonstrar isso. Olha só, ele fala aqui de outro caso, aqui de outro exemplo. Vou dar um exemplo do seu José. De 1.500, a aposentadoria dele foi para 1.800. Ele poderia receber mais de R$2.500, mas não conseguiu mostrar isso judicialmente e não tem mais como entrar com ação judicial, acrescenta o advogado. E se a revisão da vida toda se aprovar judicialmente para aposentados ou pensionistas? O posicionamento do STF determina ainda que, caso o resultado do cálculo seja prejudicial para o cidadão, a revisão da vida toda deve ser desconsiderada. Se a revisão da vida toda não for favorável, não aumentar, ao invés de aumentar nos cálculos feitos,
sua contribuição foi menor antes de 94, é desconsiderado e você continua com o seu salário. Antes tinha a possibilidade na revisão de reduzir o salário, agora não tem mais essa possibilidade, só vai, aumentar caso você ganhe. Se você não ganha, se você não tiver direito, se entrar com a ação e não tiver direito, não vai reduzir o seu salário. Olha só isso aqui, cara, que eu acho muito legal. Olha só, número de casos em tramitação na justiça. Segundo a ministra Rosa Weber, o número de processos de revisão da vida toda suspensos é de 10.700, quantia considerada baixa para o profissional de direito, como advogado, Valério. Reitera que são poucas as pessoas para quem a revisão da vida toda pode gerar benefício. Segundo ele, a quantidade de pessoas que devem se encaixar nos critérios exigidos para a revisão é inferior a 1 milhão. E aquelas que terão ganhos com o recálculo formam um grupo ainda menor. Olha aí. Na prática, atuando nos processos, tem ação que dão ganhos de 300 mil, de 400 mil, mas esses casos são exceção da exceção. Cara, você que está aqui, você acha que você tem direito à revisão da vida toda? Comenta aqui agora, manda para o máximo de pessoas aí. Eu quero saber se realmente isso vai mudar a sua vida. Meu amigo aposentado, pensionista do INSS. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E aqui, eu sempre vou acreditar que o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.